É verdade que o comércio de commodities ele é mais ilusório do que real? Como é que isso funciona e como é que isso pode chegar na gente de um jeito um tanto quanto diferenciado? Você já fez essa pergunta se o comércio de commodities é ilusão ou é milionário? Quer saber do que mais? Vem com a gente que eu dou mais ou menos o caminho das pedras sobre isso, para você entender se você está pisando no mercado certo ou no ilusório. Vem com a gente, solta essa vinheta e acompanha esse vídeo. Garanto para vocês que vocês vão ter elucidado muita coisa na cabeça de vocês. Solta a vinheta e acompanha esse vídeo. Estou esperando vocês lá. Bora nessa. Vamos. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares e nosso combustível para tocarmos mais e mais. Vamos nessa. Gente, tava aí eu pensando em algumas aulas que eu poderia dar para vocês e me veio uma situação que aconteceu comigo lá atrás, quando o canal estava começando com isso, e eu pensei, dá para transformar em aula. O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Começou-se um burburinho de algumas pessoas, isso lá na época de pandemia, putz, muito lá atrás, fazer exportação e importação de commodities, que inclusive aula aqui em cima sobre isso. E aí o que aconteceu? Caiu no meu colo, no colo do canal Como é que faço, começar a movimentar esse tipo de mercado. E aí eu comecei a entrar nessa história, tá? E qual que é o ponto que eu quero chegar nessa realidade ou ilusão? O mercado de commodities é um mercado muito interessante. Então, tratam-se de milhões, LOIs que rolam por aí, LCPOs que rolam por aí, são N documentos que rolam por aí, e que se você abocanha 1% disso, você está milionário. Eu sempre falo que com o mercado de commodities, se você entra, você fica milionário e pobre em 1 minuto. É impressionante, impressionante. Mas vamos voltar à situação que aconteceu comigo lá no passado. O que houve? Eu estava montando o canal, então estava saindo daquela situação, sem emprego, etc. E começaram a aparecer algumas LOIs para mim. LOI é o Letter of Intention, que ela vem e mostra para você, olha, tal cliente quer comprar, sei lá, 12.500 toneladas de açúcar, um commodity comum, tipo do açúcar tal, etc. Tal. E aí apareceu isso para mim, foi um parceiro meu que chegou para mim e falou, vamos tentar? Vamos tentar. Conclusão dessa história toda. Primeiro de tudo, para você não cair no mercado de ilusões, veja se a LOI, se a Letter of Intention, é verdadeira. Vai atrás do cara que quer comprar realmente essa carga. Por que eu falo isso? Porque, gente, é muito comum neste mercado de commodities as LOIs serem falsas. Nossa, Thiago, como assim? Por exemplo, eu, canal Como é que faço? Viro e falo pro mercado, preciso comprar meia dúzia de câmera. Eu lancei uma ideia, preciso comprar meia dúzia de câmera. Alguém fala, olha, o canal Como é que faço? Precisa comprar meia dúzia de câmera. Aí o outro começa a aumentar. Então é um mercado de muita especulação. Essa é a palavra, especulação. Então o primeiro ponto é, para você evitar da ilusão, vai atrás da fonte, vai atrás da pessoa que quer comprar o commodity. Por quê? Porque se você chega, bate na porta dele de algum jeito ou de outro e fala, olha, eu recebi a sua LOI, eu recebi a sua carta de intenção, ela é verdadeira? Ele vai falar que sim ou que não. Eu nessa situação, primeira situação, eu ouvi sinceramente do cliente o seguinte, essa LOI é de 2 anos atrás, eu nem preciso, eu nem mexo mais com isso. Só que depois de muito negociar, e aí eu cometi um grave erro. Eu fui negociar diretamente com
fornecedores. Então eu chegava e eu comecei a entrar num mercado muito complicado que ganha-se em centavos. Então o mercado de commodity, 1 centavo faz a maior diferença perante ao valor final da carga. Então vamos dizer que a carga vale R$ 3,95. Eu consegui comprar a R$ 3,94. Ah, não, é barato, é pouquinho, tá? Não, esses R$ 3,94, esse 1 centavo de diferença frente a 12.500 toneladas é muita coisa. E fatalmente o teu cliente quer pagar menos do que isso. Correto? Correto. Vamos voltar para uma outra situação. Quem são os intermediários, e não é apenas um. Gente, intermediário de commodities são às vezes 10, 15 empresas. Cada um ganha seu pedacinho. 2%, 1% da carga do comprador, do vendedor, etc. E aí você começa a especulação aumentar. Então, quanto mais você gasta, quanto menos você gasta, mais você vende. Então, vamos dizer que o valor da carga do açúcar era R$ 3,95 o quilo de dólar. Você conseguiu comprar R$ 3,90. Fantástico, você tem 5 centavos de budget para negociar. E desses 5 centavos, talvez saia a sua comissão. Nossa, mas num montante de 12.500 toneladas, é muita coisa. Gente, quanto você vai ganhar frente a isso? Então, o mercado de commodities, você fica realmente rico e pobre. Mas lembrando, um fato inicial que eu falei para vocês, vai atrás do fornecedor, vai atrás de quem quer comprar, aliás. Outra coisa, veja se o fornecedor realmente é fornecedor, porque tem muito picareta, essa palavra, picareta por aí. Que o cara, ele não tem a carga, mas ele compra de outro, que compra de outro, que compra... É um mercado muito volátil, muito diferente. Um fato interessante, se vocês recebem do nada uma LOI, do nada uma especulação, gente, ninguém é bobo. Não é porque o Thiago Pagano é dono do canal Como é que Fácil que ele vai ter uma facilidade perante o mercado. Não é porque X ou Y vai... Não. Esse mercado de commodities é realmente de grandes empresas. Se você tiver um sino de trigo, de milho, e você quer vender, ok, vai atrás de uma trading company. Aula aqui em cima sobre as trades. Mas não tenta você negociar com o pessoal lá de fora. É difícil você provar. E um detalhe muito importante, gente. Você tem que provar por A mais B que aquilo é real. Que a tua carga, que a tua soja, o teu trigo, o teu commodity em si, ele se enquadra referente a uma especificação de mercado. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Você tem que ter uma carga boa, de qualidade, você tem que ter um preço bom de qualidade, e você tem que ter os dois pontos, o fornecedor e o cliente, funcionando. Se um der com os burros na água, ferrou a operação, não dá mais certo a operação. Mercado de commodities é um mercado que você fica rico e pobre em 1 segundo. Você pode conseguir vender 12.500 toneladas. Mas, gente, a operação tem que ser muito bem costurada e casada. Por isso que tem tantos documentos. É a LOI, depois é a carta de intenção assinada, depois você tem o fundo, né, o bancário tem que dar a prova de fundos. E eu já vi prova de fundos de banco falsificada. Gente, sinceramente, eu trabalhei durante meses com o mercado de commodity, ficando rico e pobre em 1 minuto. E eu não vi 1 centavo. Perdi tempo, perdi paciência, perdi um monte de coisa, um monte de oportunidades. Mas eu aprendi. Mercado de commodities não é para um reles mortal. Então, se você está tentando um emprego, está tentando abrir tua empresa e apareceu uma LOI na tua mão, muito cuidado. Não entra nesse mercado porque você talvez se enrole. Vai por mim. É muito difícil. São empresas gigantescas trabalhando em cima disso. Trades em trades funcionando até como intermediário.
Se uma trading é uma intermediária, você então, um cara pequenininho, sei lá onde, e não estou desmerecendo você, mas um cara pequenininho, sei lá onde, muito cuidado. As LOIs podem ser, em grande maioria, 90% das LOIs são falsas. São assinadas por pessoas que ouviram alguém falar que tem alguém querendo comprar açúcar, por exemplo. Muito cuidado. Uma outra situação que eu ouvi, e eu ouvi de 2 ou mais pessoas, não vou me lembrar exatamente. Olha, tem alguns chineses querendo comprar pé de frango. Nossa, um pé de frango é um clássico das mentiradas que existem por aí. Pelo seguinte, primeiro, lembra quando eu falo venda de carne, frango, etc., que inclusive está aqui em cima? A mesma coisa acontece para os pés de frango. São alguns frigoríficos que têm a autorização de exportação lá para a China, que tem o CIF avaliado lá na China. Só que, se o CIF já está avaliado na China, por que ele não vai diretamente no frigorífico? Ele vai pedir para um atravessador, para um intermediário, fazer a negociação. Então, olha o quanto isso é complicado ser mexido. E o tal do pé do frango, gente, é isca. É o tal do clickbait que a gente fala para quem? É isca. Não existe esse mercado de pé de frango para a China. Tem frigoríficos que são autorizados, tem o CIF autorizado na China, que fazem essa transição de carga, essa compra e a venda. Fatalmente, gente, não existe isso. Ah, mas eu ouvi para Hong Kong, é diferente. De fato, é diferente. Mas vocês entendem que não vai surgir um frigorífico amanhã para vender a carga para a China, a carne, o pé de frango. Então, muito cuidado. Lembra que mercado de commodities é um mercado muito volátil. Você mexe com muito dinheiro, mas você no máximo vai ser um intermediário, um atravessador, que vai ganhar seus 2%, 1% do valor da operação. E um detalhe muito importante, são vendidos 2 tipos de mercados. O spot, que é o mercado na hora. Ah, preciso entregar 12.500 toneladas de açúcar em Moçambique. Beleza. E o mercado de contratos, 12 meses, 24 meses, sei lá. Gente, se você ganhar 1% de 12.500 toneladas, já está fantástico. No valor de R$3,90 e tanto, sei lá, estou inventando. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Comex, pessoal, é um mercado de certezas. Cair nesse mercado de incertezas, de LOIs que não existem, ou que até existem e são falsificados, ou aconteceram há anos atrás, muito cuidado. Não dá para ficar rico e pobre em 1 minuto. Não é um mercado como se fosse um mercado de ações e opções de mercado. Não. Gente, é mercado para gente grande. E eu falo gente grande mesmo. Mexer com commodities é para tradings grandes, para câmaras de comércio, aula aqui em cima sobre câmaras de comércio, e outros tipos de empresas conhecidas no mundo. Entendam, não estou diminuindo o trabalho de ninguém, de jeito nenhum, de forma alguma, mas saibam que se aquela loja apareceu para você porque o seu vizinho, o seu amigo, o seu parceiro, pé no chão, muito pé no chão, porque provavelmente essa loja é falsa. E tem N jeitos de descobrir se a loja é falsa. O próprio cliente, ele vai falar para você, ele vai abrir o jogo. Às vezes o canal bancário é falsificado, então como é que fala? O banco tem é falso, o valor de carta de crédito é falso. Tem N situações. Muito cuidado, não entra nessa história. Vai atrás do mercado correto. Correto no sentido de palpável. Ah, vou gastar $50 mil para trazer uma carta. Tá bom, mercado palpável, plausível, faz sentido para você. Não R$3,95 o quilo a 12.500 toneladas. É muita coisa para a gente. Entenda, isso é para trading grande, isso é para empresa grande e não para réis mortais como nós. Não que você não seja, não que você não possa ser,
mas entenda, se isso caiu na sua mão, desconfia, complicado, tá bom? Gente, aula diferente, eu gosto de dizer que esse tipo de aula é legal para vocês verem e terem um pouquinho de cuidado com esse tipo de armadilha. Faz você gastar tempo, faz você gastar neurônio, e isso não é ruim, faz você ter esperanças, ficar rico e pobre em um segundo, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Faço é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar, sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre. Todo mundo seguir e crescer nessa área. Muito bacana. Aliás, pessoal, tô vendo gente que olha os nossos vídeos e não se inscrevem no canal, então vão lá. Se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0 e vocês vão ter acesso a mais de 400 vídeos prontinhos, de graça, para vocês assistirem e se familiarizarem ou crescerem na área. Garanto que eu consigo ajudar vocês. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. 5 e pouco da tarde, faz sua pergunta. Garanto para vocês que vocês vão ter vamos esclarecer suas dúvidas 5 e pouco da tarde, agora às quartas-feiras, tá bom? Mas, pessoal, encarecidamente, metralha esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que veio babando, feliz, todo sorridente e tá com uma lóia na mão. Veja que não é bem por aí, que esse mercado é um pouquinho maior do que imaginamos. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. A gente tá aqui para ouvir vocês sempre e todo mundo crescer junto, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenham uma ótima aula.